Como é possível alguém nascer salvo? Nossos versículos iniciais se encontram na carta aos Hebreus, capítulo 5, versos 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte, a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Glória a Deus. Igreja gloriosa, povo santo, amados do Pai, preciosos de Deus, igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, perfeitos em Cristo, mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Amados, o nosso tema de hoje, ele é uma pergunta que nos é muito feita, né? As pessoas, quando começam a ouvir a doutrina da graça, estudar, etc., logo vem essa dúvida, entre tantas outras, né? É natural, inclusive, que haja dúvidas na mente daqueles que começam a ter contato com a palavra, né? Então, muitas pessoas nos perguntam isso. Eu vejo você dizer, Cristiano França, que as pessoas nascem salvas. Como assim? Eu sempre aprendi no meio do sistema religioso que a pessoa nascia perdida e pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade própria, no caso da pessoa, né, eventualmente ela aceitava Jesus, né, ou aceitaria no caso, né, eventualmente ela aceitaria Jesus e receberia então a salvação. Veja, isto se ela se mantivesse firme nas doutrinas, se ela frequentasse os templos, fizesse as campanhas, os jejuns e tudo mais. Veja, gente, esse é o raciocínio religioso, por quê? É uma coisa que eu costumo dizer bastante aqui e vou repetir, vou falar mais uma vez. A religião, ela se baseia praticamente em tudo do seu raciocínio, né? Seja qual for o segmento, tá? Eu falo religião no singular, mas eu estou falando de todas elas, inclusive das que se dizem cristãs. Sabemos que há muitos e muitos incontáveis segmentos, né? Mas praticamente todos eles têm esse raciocínio fundamental, tá? As doutrinas, claro, são diferentes de maneira geral, mas a base do raciocínio, a raiz, é praticamente igual para todas. Porque a religião, ela se coloca como a solução de um problema que, na verdade, não existe. Qual seria esse problema no caso? O problema é a não salvação dos filhos de Deus. Ou seja, eles divulgam a ideia, isso há muitos séculos, né, de que os filhos de Deus não são filhos, na verdade. Ninguém nasce filho de Deus. Então, a pessoa precisa de um intermediário, no caso, a religião, a igreja, a denominação, o líder, o pastor, padre, papa, aí não importa a figura, né? Então, a pessoa precisaria, na visão deles, precisa, no caso, na visão deles, de ter um intermediador. Então, ela não é filha, então ela nasce perdida, nasce sem direção, sem nada, e aí ela vai ter a sorte, eventualmente, de encontrar uma igreja, independentemente do segmento, a pessoa encontra uma chamada igreja, que na verdade é uma denominação religiosa, porque biblicamente a igreja é formada de pessoas, a igreja não é uma instituição, entende? A igreja católica diz assim, ó, nós somos a igreja verdadeira. Desculpe, amado, não é. Eles são uma instituição. A igreja católica é uma denominação religiosa, é um estado, inclusive. O Vaticano, ele é um estado, tem poder de estado no mundo. A Igreja de Cristo não é isso. Isso é uma das coisas mais claras, mas é interessante como as pessoas não conseguem enxergar, né? O véu religioso, ele é tão espesso que as pessoas muitas vezes não enxergam coisas tão claras, né? Que a igreja são pessoas, o templo são as pessoas, os filhos de Deus, né? Mas eles se colocam então como a denominação sendo o templo, ou seja, aquela construção feita por mãos humanas seria um lugar santo, o templo de Deus, como alguns dizem, o endereço de Deus na terra, o que obviamente é um grande absurdo, né? Então eles colocam esse tipo de coisa como intermédio do homem para com Deus. Inclusive na visão católica, por exemplo, o Papa é chamado de pontífice. Por quê? Pontífice vem de quê? De ponte, ligação, entende? Nesse caso, o Papa e a doutrina católica seriam a ponte entre os homens e Deus. Já as igrejas protestantes, elas também têm essa visão, claro que não
no mesmo sentido dessa visão papal, né? Mas eles têm a visão de que eles também estão intermediando e que, no caso, eles é que são a ponte. Então você teria que aceitar Jesus na denominação deles e aí você vai seguir todo aquele ritual, né? Aceita Jesus, se batiza, faz a classe dos catecúmenos, né? Ou dos iniciantes, dos nécios, enfim, fazem ali aquela classe inicial para se preparar. Algumas denominações têm essa classe antes do batismo, outras depois, não importa também o modelo, né? Então a pessoa tem aquela visão de que a igreja, quando eu digo igreja, no caso eu me refiro à denominação, né? A pessoa tem a visão de que aquela denominação está intermediando a vida dela para com Deus. E ela acha então que ela vai obter eventualmente a vida eterna, a salvação, no futuro, ou seja, as pessoas na religião não se veem como salvas já, elas se veem ainda como pré-salvas, né? Quem sabe salvas. Então, eventualmente, a pessoa se vê como salva no futuro se ela cumprir todas aquelas diretrizes do sistema ao qual ela está submetida. Entende? Então, seja católico, protestante, ou espírita, ou qualquer que seja a visão, né? Então, a pessoa está ali em busca dessa salvação que, segundo a palavra do Evangelho, é de graça e já foi consumada. Esse é o grande ponto. A vida eterna, ela já foi dada para todos os filhos de Deus. É isso que as pessoas não entendem. Já houve a consumação de todas as coisas. As pessoas estão aguardando coisas se consumarem no futuro. Estão esperando a vinda do reino de Deus, a manifestação de Jesus ainda para salvar. Gente, tudo isso já foi consumado. Aos poucos a gente vai destrinchar isso aqui ao longo do estudo, tá? Então veja, todas as bênçãos espirituais já foram entregues. O apóstolo Paulo fala isso. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então, evidentemente, a vida eterna é uma dessas bênçãos espirituais que já foram dadas para todos os filhos de Deus. Mas veja, a religião, em especial a que se denomina cristã, ela ignora a eleição. Vocês podem notar que 99% das denominações ignora e repudia a eleição e a predestinação consequente, né? Porque a predestinação, ela foi a consequência da eleição. O Senhor Deus, antes de criar o mundo, antes de criar o cosmos, antes de tudo existir, em espírito o Senhor elegeu o seu povo. E esses os quais ele elegeu, ele deu um pré-destino, um destino prévio. Perceberam? Então a predestinação foi uma consequência da eleição. Ou seja, uma pessoa é filha de Deus porque ela foi eleita por ele antes do mundo ser criado. Já estudamos isso aqui muitas vezes, aliás, né? Então, antes do mundo ser mundo, e veja, isso é muito claro no texto bíblico, você pode até se perguntar, irmão Cristiano, como é que o sistema religioso ignora isso e repudia se está na Bíblia? Porque eles realmente não entram nesse assunto. E quando entram é para falar mal. Então eles pegam, quando a Bíblia fala de predestinação de eleição, eles isolam do contexto geral do raciocínio e começam a inventar ideias. A eleição dizia respeito só aos judeus. Tem esse raciocínio. Outros já dizem assim, não, a eleição foi coletiva, né? Então o Senhor Deus, ele elegeu coletivamente, só que você decide se você quer participar dessa coletividade. Então, na verdade, gente, no final das contas, não houve eleição nenhuma. Entende? Porque se a eleição foi coletiva, então, na verdade, ninguém foi eleito. Foi um grupo genérico, né? Ele elegeu a igreja genericamente, e aí a pessoa aceita Jesus e participa ou não dessa pluralidade, né? Então, a pessoa aceitando a Cristo, entre aspas, que é um absurdo, né? Vocês podem notar que não existe o conceito de aceitar Jesus, né? Na Bíblia não tem isso aí, mas eles pregam isso direto. Você não encontra uma vírgula sobre aceitar Jesus, mas quase todas as denominações pregam isso. Então a pessoa aceita Jesus, consequentemente ela participa então dessa coletividade, que é a igreja. E aí ela decide ser uma eleita. Gente, olha, isso é de um absurdo tão grande. Eu não tenho palavras para definir o tamanho do absurdo que é esse raciocínio. A eleição, a palavra deixa claro, ela foi individual. Você vê que a eleição é algo tão individual que o apóstolo Paulo utilizou a história de Jacó e Esaú. Gêmeos.
nasceram do mesmo ventre. Um era eleito, o outro não era. Então vocês podem notar que essa ideia de eleição, de predestinação coletiva, isso é uma loucura. Aí você pergunta, mas irmão Cristiano, por que o sistema então quer negar? Ou eles nem entram nesse assunto, né? Ou eles entram para negar, para distorcer. Porque veja, gente, essa ideia da eleição, que é uma verdade bíblica claríssima, ela derruba totalmente, praticamente todos os raciocínios do sistema religioso, porque o sistema se apoia no mérito do homem, ou dos homens em geral, né? Então eles se apoiam no suposto mérito das pessoas, ou seja, é você que decide aceitar Jesus, é você que decide ser filho de Deus, é você que decide se batizar, participar da igreja, e fazer a campanha, passar o óleo, faz jejum e sobe monte. Vocês estão entendendo? Se a vida eterna, então, depende de você primeiro escolher Deus como pai. Note que isso não faz sentido porque ninguém escolhe o seu pai. Não faz sentido isso, né? Você é filho de alguém, você não escolheu ser filho de alguém. Você é e pronto. Então essa história de que eu aceito Jesus, que é uma altivez terrível, né? O homem achar que pode aceitar como se Jesus fosse um pedaço de bolo, né? Como se Jesus fosse uma cocada. Quer um pedacinho de cocada? Ah, eu aceito. Ah, não, estou de dieta, não quero não. Gente, pelo amor de Deus, Jesus não é um pedacinho de cocada, não. Não tem essa do homem aceitá-lo. Foi ele que aceitou os homens. Ele que aceitou os seus filhos. Porque ele que elegeu os seus filhos antes da fundação do mundo. A prerrogativa é dele. Então, quando você ensina isso, que é a verdade à luz do evangelho, o sistema não aceita. Porque o sistema diz, depende de você. Você que tem que pagar o preço. Você que tem que vir aqui frequentar o nosso templo. É só através disso que você vai ser salvo. Perceberam? Então o mérito na visão do sistema religioso é do homem. O homem decide se batizar, o homem decide pagar o preço, o homem decide ser fiel dizimista, decide subir ao monte, sacrificar daqui e dali, para ele obter eventualmente a salvação no futuro. Então isso é um grande absurdo. Isso não faz sentido à luz do evangelho. Por quê? Vocês acabaram de ler comigo aqui. O Senhor Jesus, ele sim se tornou a fonte da eterna salvação. Então, a eterna salvação, a fonte dela, da vida eterna, vem 100% por Jesus. O homem não tem qualquer participação na vida eterna. Isso é uma loucura religiosa, é um absurdo, é altivez humana. O homem achar que pode acrescentar alguma coisa na vida eterna para obtê-la. Não, nenhum homem tem essa capacidade. Por isso a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Vocês já não estudaram isso aqui comigo várias vezes? O apóstolo Paulo falando claramente, a vida eterna é um dom gratuito, dom, presente. A palavra dom significa presente. É um presente gratuito de Deus. Aí vem o sistema e diz, não, você tem que lutar. Então nós fazemos a intermediação. Você precisa da nossa denominação para você acessar Deus, acessar o céu, a vida eterna. Então, gente, tudo isso é um grande absurdo. A fonte da vida eterna, da eterna salvação, não é igreja nenhuma, não é decisão do homem nenhum, não é nenhum esforço ou suposto mérito. O Senhor Jesus, sim, se tornou a fonte. Nós acabamos de ler, né? Embora sendo filho, ou seja, ele era o próprio Filho de Deus, nós sabemos que, na verdade, ele era o próprio Deus manifestado como homem. Né? Então, sendo ele filho de Deus, o próprio Deus manifestado como homem, ele obedeceu por meio daquilo que sofreu. Então Jesus sofreu muito, e apesar de todo o sofrimento, ele foi obediente ao seu chamado. O apóstolo Paulo disse que Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz, que foi a pior morte, era a pior morte que poderia existir naquela época, mais dolorosa, mais terrível, mais vergonhosa. E o Senhor Jesus então foi fiel. Ele foi obediente ao chamado messiânico dele, de Salvador. E nós lemos aqui, ó, uma vez aperfeiçoado. Aí você vai dizer, mas irmão Cristiano, como assim aperfeiçoado? Jesus ele não era perfeito? A palavra não diz que Jesus não cometeu pecado algum? Sim, gente, aperfeiçoado aqui é como sacerdote da graça. O texto da carta aos Hebreus faz um paralelo entre a lei e a graça, né? Praticamente todo o texto da carta é isso. E ele faz então um paralelo também do sacerdócio dos judeus e o sacerdócio de Cristo.
Então, aqui no contexto, Jesus é apresentado como sacerdote perfeito. E ele, então, foi aperfeiçoado pelo seu sofrimento. Esse aperfeiçoar aqui, então, tem um sentido de aprovado, vamos dizer, como Messias, né? Tem um sentido de que ele, de fato, cumpriu todos os requisitos de verdadeiro Messias. Então, esse é o sentido de uma vez aperfeiçoado. Então, uma vez aperfeiçoado, o Senhor Jesus tornou-se a fonte da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Opa, irmão Cristiano, tá vendo aí? Tudo que você falou, Cristiano, caiu por terra agora. Porque é para quem obedece. Logo, é a iniciativa do homem. É o homem que obedeceu ao aceitar Jesus. É o homem que obedece ao ser fiel dizimista. É o homem que obedece quando ele utiliza a roupa que o ministério manda. É o homem que obedece quando faz a campanha. É o homem que obedece quando frequenta o templo. Pois é, isso é o que a religião coloca na mente do povo. Porque, amados, veja, o ato de obedecer a Deus e o ato de crer também, já vamos falar disso aqui, são, olha só o detalhe, consequências de quem nós somos. Então, quando o texto fala que o Senhor tornou-se a fonte, ou seja, Ele é a fonte, somente Ele, 100% Ele, da eterna salvação, para todos que lhe obedecem, está falando de todos os eleitos que têm o chamado a obedecê-lo. A obediência, assim como o crer, é um chamado. Então ele é uma consequência. Se eu sou filho de Deus e Deus abriu o meu entendimento para o Evangelho, por exemplo, então eu recebo desta revelação o chamado a obedecer o Evangelho, consequentemente obedecer o Senhor. Então, todos que lhe obedecem, não é que a obediência leva à eterna salvação. Não. Mesmo porque sabemos, não é pelas obras. Gente, nós já estudamos várias vezes aqui, Paulo falando, somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a obediência é o quê? É uma boa obra, assim como crer. Fazer o bem, ajudar o próximo, amar o próximo. São boas obras. Mas não é isso que traz a vida eterna. Isso é uma consequência. Então, se eu fui eleito por Deus e eu sou seu filho, quando eu recebo a revelação da palavra, eu recebo um chamado a obedecê-lo. Então, quando diz aqui que o Senhor tornou a fonte da salvação para todos que obedecem, é uma referência aos filhos de Deus. Repito, não é que a obediência é a fonte da salvação. A fonte é Jesus. A obediência, portanto, é a consequência. Então vamos lá, abençoados, vamos desenvolver esse raciocínio, porque muitos ficam sem entender, né? Poxa, irmão Cristiano, eu sempre ouvi aí, né, que o cara tem que aceitar Jesus, sacrificar, não pode faltar o culto, não pode deixar de fazer isso, não pode deixar de fazer aquilo. E muitas pessoas vivem em proibições, né? Ah, eu sou proibido de fazer isso porque é pecado, não posso fazer aquilo outro, porque a pessoa quer ser salva e ela acredita que é isso que vai fazer com que ela seja salva no futuro. Repito, esse é um pensamento religioso, porque a religião criou um problema e ela se coloca como a solução desse problema. Então é um problema que não existe, porque nenhum eleito de Deus precisa de religião alguma para ser salvo. Ele já é salvo, porque ele foi eleito e o Senhor Jesus já consumou a eterna salvação. Ele já deu todas as bênçãos, inclusive a vida eterna. Então nenhum filho precisa da intermediação, né, de nenhum sistema humano. Mas a religião criou isso. Então, para você se achegar a Deus, tem que ter uma ponte. Aí, no caso da Igreja Católica, é o Papa e as doutrinas católicas, a própria Igreja como instituição. E no caso das protestantes e demais raciocínios, eles é que se colocam, então, como intermediários. E não tem isso, gente, tá? Muitos, então, não entendem essa questão de já nascer salvo, porque a Igreja se coloca como o meio. Logo, se a pessoa nasce não na igreja, ou seja, ela nasce fora, consequentemente ela não é salva. Então ela tem que, eventualmente, ir conhecer uma igreja. Ou se ela nasce dentro da igreja, quando ela se torna um pouquinho maior, ela tem que aceitar Jesus, que foi o meu caso. Eu praticamente nasci na igreja como religioso, a minha família era católica, eu fui batizado, entre aspas, católico, criancinha de colo. Logo depois, minha mãe se converteu a uma denominação pentecostal e eu segui no caminho pentecostal. Depois fui para a Igreja Batista, fiquei 6 anos na Igreja Batista. Então eu tive toda uma vida, desde criancinha, gente, no meio da religião.
E chegou um tempo que eu também tive que aceitar Jesus. Tive que aceitar. E tive que me submeter ao batismo, entre aspas, nas águas. Para que eu pudesse ser salvo também. Entende? Então, com a revelação da graça, o nosso entendimento se molda à verdade. E qual é a verdade? Ninguém precisa de nenhum intermediário humano, nenhuma instituição de homens. Porque a vida eterna já foi concedida. A graça já foi estabelecida. Tudo já foi consumado. O reino de Deus já veio. Que isso, irmão Cristiano? Mas eu ouvi ontem um homem dizer, pregando, que o reino de Deus vai vir a qualquer momento. Não, gente. Olha, eu vou deixar na descrição do vídeo um link muito importante, que é o nosso link dos nossos estudos no YouTube de escatologia consumada. Para você entender que toda a escatologia bíblica já se cumpriu, diferentemente do que a religião ensina. Como aqui, em nosso ministério, nós não temos compromisso com sistema nenhum religioso, você pode estudar conosco esses pontos, todos absolutamente fundamentados na Bíblia e na história da humanidade. Não tem erro. Você vai entender que, de fato, tudo já foi consumado. O reino já veio, a salvação já foi dada. Ponto final. Então, nós não precisamos de nenhuma denominação de crer em Jesus em alguma igreja antecipadamente para depois desse crer ser salvo, ter o Espírito Santo, isso, aquilo. Isso não existe. Nós já nascemos com todas as bênçãos, já nascemos com a vida eterna, já nascemos justos do ponto de vista do pecado, já nascemos com o Espírito Santo. Parece loucura, né? Quem viveu anos e anos no sistema achando que tem que buscar o Espírito Santo. Quantos anos a gente viveu nisso, né? Eu vivi na igreja pentecostal, então, anos e anos, o Espírito Santo vem habitar em mim. E chorava e desejava. E eu via aquelas pessoas supostamente com a manifestação do Espírito, né, falando aquelas línguas pentecostais, que na verdade não são línguas bíblicas, né? Porque o dom de línguas bíblico, ele é o dom de idiomas. Na época da igreja primitiva, as pessoas falavam outros idiomas por meio do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro dom de línguas. Então, essa tal glossolalia que o sistema fala aí fora, pentecostal, né, especialmente, isso não é o dom de línguas verdadeiro, tá? Mas eu, na época pentecostal, achava que era. Então, eu via aquelas pessoas falando aquelas línguas enroladas e eu ficava desesperado porque eu não falava. E eu morria de medo de não ter o Espírito Santo, ficava buscando, sem saber que ele já habitava em mim. Então, tudo é uma questão de entendimento, tudo é uma questão de conhecimento, conhecer a palavra de fato. Tá? Então, veja, amados, muitos pensam ao contrário e argumentam, inclusive, o contrário do que estamos falando, do que estamos apresentando aqui no estudo de hoje, baseados, por exemplo, neste versículo aqui, Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Aí a pessoa pega e isola, claro, né, de todo o raciocínio do Evangelho e diz assim, tá vendo? Salvação de todo o que crê. Então o cara tem que crer necessariamente para ter a vida eterna. Olha só a mistureba que esse povo faz, né? Assim como a questão da obediência lá que nós lemos no início. A salvação é para quem obedece, então você tem que obedecer para ser salvo. Não, você obedece porque já é um salvo. Consequentemente, principalmente ao receber a revelação do Evangelho, você vai passar a obedecer o Evangelho. Assim como a questão do crer. Você não alcança a vida eterna por crer. Não existe isso na Bíblia. O crer é uma consequência da vida eterna, da eleição. Então, a pessoa tem a vida eterna, ela é salva porque ela foi eleita por Deus e predestinada por Deus. Consequentemente, ela vai crer. Esse crer não vai trazer vida eterna. Ele traz salvação aqui, ó, no entendimento, que é diferente. Uma coisa é a salvação no sentido de você ter a sua vida eterna, não morrer nunca. Esse é o principal aspecto, eu diria. Mas existe um aspecto da salvação que é a salvação do entendimento. Quando a sua mente, você que já é um salvo, já é um filho de Deus, eleito por Deus, você tem a sua mente resgatada de todo engano. Então, quando você ouve o Evangelho e você crê no Evangelho, você crê como consequência de quem você é,
E, consequentemente, então, você vai ter sua mente resgatada. Então, se você é ateu, você vai deixar o ateísmo de lado. Se você é hindu, vai deixar o hinduísmo de lado. Se você é católico, vai deixar o catolicismo de lado. Se você é protestante, vai deixar o protestantismo de lado. Todos esses ismos, eles caem por terra quando você crê no verdadeiro evangelho. Então a nossa mente está envolvida com catolicismo, com pentecostal, com hinduísmo, com budismo, espiritismo e por aí vai. Quando você ouve a palavra e você crê na palavra da verdade, quando o evangelho da graça te é revelado, consequentemente a sua mente é liberta. Nós chamamos aqui de salvação, então, do conhecimento, do entendimento, salvação da mente, como queira chamar. Então veja, primeiro ponto, o crer não é a causa da salvação eterna. Ele é a causa da salvação na mente. Tá? Então, você não precisa crer para ter a vida eterna. Não. Você vai crer, consequentemente, por ser um eleito de Deus. E aí sim, como consequência desse crer, você vai ter a salvação na sua mente. Então, quando Paulo fala de salvação aqui em Romanos, salvação para todo aquele que crê, ele está falando da salvação no entendimento. Ele está falando do crer como consequência da eleição, né? Assim como eu falei da obediência, né? Você obedece como consequência, você crê como consequência. E aí sim, o crer traz a salvação na mente. Aqui, Paulo não está falando de salvação no sentido de vida eterna. Observe o contexto da carta no capítulo 10. Olha só, Romanos 10, do 1 ao 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Irmão cristiano, isso aqui é salvação eterna, vida eterna? Calma. Olha só, olha o 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Percebeu? Eles até são zelosos por Deus, mas eles são zelosos pela religião. Zelando pela religião deles, eles acham que estão zelando por Deus. Então é um zelo sem entendimento. Então quando Paulo fala de salvação, Paulo está falando o seguinte, olha, eu peço a Deus que o evangelho chegue na mente deles também, para que eles entendam, para que eles alcancem a revelação e possam ter as suas mentes salvas. Veja, gente, do ponto de vista da vida eterna, os salvos já estavam salvos. Porque Jesus já havia cumprido tudo, já havia morrido e ressuscitado. Então a provisão da salvação já havia sido dada. É claro que no tempo bíblico a salvação ainda viria, porque ela se consumou no ano 70, como já estudamos muitas vezes aqui. Inclusive, o entendimento perfeito desse assunto está nesse link que eu falei para vocês da escatologia consumada. No ano 70, depois de Cristo, tudo se consumou no que diz respeito à escatologia, consequentemente a salvação também foi consumada. Mas na época da igreja primitiva, eles estavam ainda aguardando a consumação. Só que a provisão já havia sido dada, porque Jesus havia morrido e ressuscitado. Ele já havia vencido a morte, e salvação é isso, né? É vencer a morte eterna. Então veja, os judeus que eram da salvação, eles já estavam salvos quanto à vida eterna. Só que eles precisavam entender essa posição deles. Eles precisavam de libertação na mente deles. Por isso Paulo disse, eu testemunho que eles têm zelo por Deus, mas não têm conhecimento. Então, salvação aqui é salvação do conhecimento, para que pudessem entender a posição deles. Olha só, o 3 e o 4. Portanto, olha só, ignorando a justiça que vem de Deus. Gente, o que é ignorar? Ignorar é não conhecer, é não ter o entendimento. Então eles não tinham entendimento da justiça que vem de Deus, ou seja, a justiça que Jesus estabeleceu. Jesus foi a justiça de Deus. Só que eles, por ignorância, perceberam que é salvação da mente que Paulo está falando? Eles ignoravam a justiça verdadeira. Aí, procurando estabelecer a sua própria justiça, os judeus religiosos, né, não se submeteram à justiça de Deus. Ou seja, eles não se submeteram a Jesus como Messias. Eles não reconheceram Jesus como Messias, como Salvador. Consequentemente, não abraçaram o Evangelho.
Perceberam? Então eles não se submeteram à justiça de Deus. Eles ficavam tentando estabelecer a própria justiça deles. Por meio de quê? Por meio de religião. Então Jesus já havia se manifestado, morrido, ressuscitado. Então eles seguiram, apesar disso, cumprindo obras da lei, etc., na ignorância. Então eles não conheciam a justiça de Deus. Perceberam, gente? Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê como consequência de ser eleito. Mais uma vez, o crer não é a causa, crer é a consequência. Então a pessoa crê porque ela é eleita. Antes de crer, ela já é filha, eleita, já tem o dom de Deus. Vocês estão entendendo? Porque só crê quem tem a capacidade inata de crer, capacidade dada por Deus. Então, não é o crer que causa a vida eterna. Não. Quem é eleito de Deus, e no nosso caso, do nosso tempo, já tem a vida eterna, esse, consequentemente, ele vai crer quando se deparar com a palavra. Eventualmente, a mente dele vai se abrir. Aí isso acontece no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus. É uma coisa que foge do nosso alcance, né? Nosso trabalho aqui é pregar a palavra. E vai receber aquele que tiver que receber no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, as pessoas no sistema religioso, elas acham que é loucura afirmar que alguém nasce salvo por causa disso que eu falei. Elas foram ensinadas que era preciso acreditar primeiro, e não só acreditar, esse aqui é o ponto, gente. Além do acreditar, é todo o sacrifício religioso. Primeiro você tem que decidir, você que decide, crer. Usa o suposto livre-arbítrio, que é um outro conceito que não tem na Bíblia, mas é defendido à torta e à direita no sistema religioso aí fora. Então você tem que usar o seu livre-arbítrio, a sua suposta capacidade de sacrificar, ser religioso, pagar o preço para tentar ser salvo. Não tem isso. As pessoas têm esse pensamento porque elas não entendem a obra de Jesus como segundo Adão. Houve o primeiro Adão, o primeiro homem criado por Deus, que trouxe o pecado para o mundo. Paulo disse isso, né? O pecado e a morte entraram no mundo por um homem, o primeiro homem. Jesus foi o segundo Adão. Então podemos dizer que houve dois Adões. O primeiro que trouxe o pecado e o segundo Adão, Jesus, que trouxe a restauração. Vamos entender isso aqui para você entender essa questão da vida eterna? E por que afirmamos que as pessoas já nascem com a vida eterna desde que elas tenham sido eleitas por Deus? 1 Coríntios 15:45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Quantos Adões vocês enxergam aqui? 2. O primeiro trouxe o pecado e a morte. Ele foi feito alma vivente apenas. O segundo Adão, não. Ele era espírito vivificante. E ele veio para restaurar o que o primeiro Adão havia destruído. Então, observe um detalhe. Os Adões aqui, justamente por haver essa comparação, nós entendemos que eles são análogos. Ou seja, o que eles fizeram em termos de obra trouxe um resultado semelhante no que diz respeito à abrangência. Tá? Então, no que diz respeito à abrangência do seu trabalho, foi semelhante. Porque o que o primeiro Adão fez, em termos de abrangência, o segundo Adão fez para os filhos de Deus. E o que o primeiro Adão fez, então, foi instantâneo. Trouxe o mesmo efeito, então, no sentido da efetividade, né? No sentido da abrangência. Então, veja, o primeiro Adão trouxe o pecado contaminou todas as etnias. Já vamos ler aqui esse conceito de todos, e eu vou explicar esse detalhe, né? É claro que o pecado, ele contaminou toda a humanidade no sentido individual, obviamente. Mas o conceito que Paulo apresenta aqui no contexto é o conceito de etnia, né? Porque havia aquela ideia que só os judeus eram povo de Deus, né? Então essa era uma das ideias que Paulo combatia. Porque, evidentemente, hoje pelo Evangelho sabemos que não eram só os judeus o povo de Deus. O povo de Deus estava como está em todas as etnias. Então, quando Paulo fala de todos, ele fala de todas as etnias, consequentemente, todos os eleitos de Deus de todas as etnias.
Tá? Então, veja, o primeiro Adão trouxe então morte para todas as etnias, consequentemente também ele trouxe morte para os eleitos de Deus. Por outro lado, o segundo Adão, que foi Jesus, trouxe a vida eterna para todas as etnias, consequentemente para todos os eleitos. Perceberam? Então o resultado, em termos de abrangência, foi o mesmo. Por isso que eles são dois Adões, eles são análogos. Neste sentido, eles são a mesma coisa, só que um fez para o mal, o outro fez para o bem. A diferença está nisso, né? O primeiro Adão trouxe o mal. Morte, maldição, pecado. O segundo Adão trouxe vida, vida eterna, bênçãos, aniquilou o pecado. Entenderam? Só que em termos de abrangência, o resultado foi semelhante, né? Então veja aqui, ó, ainda no contexto de 1 Coríntios 15, 22 agora. Pois, da mesma forma, fixa bem isso na sua mente, da mesma forma como em Adão todos morrem, todos os filhos de Deus, de todas as etnias. Ah, Cristiano, mas todos não morriam, mesmo quem não era eleito? Sim, gente, mais uma vez. Do ponto de vista do pecado, claro que ele abrangeu todos os homens individualmente. Na conta de Paulo entra os eleitos. Não faz sentido contar a erva daninha, gente. Quando você tem uma colheita, um plantio no caso, você vai colher, só que junto com o plantio seu, nasceu erva daninha. Eu te pergunto, você vai contar a erva daninha? Ah, você plantou ali, sei lá, umas rosas, né? Só que junto com as rosas nasceram muitos matos e coisas que não prestam. Você vai contar o mato quando você vai colher a rosa? Não, o mato não entra na conta. Então, do ponto de vista do pecado, é claro que o pecado contaminou a todos individualmente, 100%. Só que a abrangência da salvação era para os eleitos. Então, o sentido de todos, que já vamos ler daqui a pouco, né? São todas as etnias, abrangendo todos aqueles que foram eleitos por Deus. Então, da mesma forma, olha só, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então, todos aqui, repito, são todas as etnias, não apenas os judeus, todos os eleitos e eleitas de Deus, portanto. Então, foi instantâneo, gente. Agora vamos lá. Eu vou trazer mais uma vez esse raciocínio, já falei algumas vezes aqui, mas eu vou falar mais uma vez, né? Sempre tem alguém novo assistindo, e muitas vezes as pessoas não vão nos estudos antigos, né? Então eu vou repetir, olha só. Eu pergunto, e veja, eu sei que isso não existe, mas eu vou perguntar de maneira didática. Você já viu na Bíblia aceitar Adão, no caso o primeiro Adão? Claro que não, irmão Cristiano, isso não existe. Pois é. Você já viu na Bíblia alguém que creu ou precisou crer para receber em sua vida a condição de pecadora? É só você raciocinar rapidamente. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, é claro que não, isso não existe. Pois é. Assim como não existiu aceitar Adão, entre aspas, ou crer no que Adão fez para a pessoa ser pecadora, também não existe aceitar Jesus e crer em Jesus para ser salvo ou ser eleito. Perceberam? Dois Adões, gente, análogos, idênticos, no sentido da abrangência, né, de suas obras. Perceberam? Só que um para o mal, outro para o bem. Então, assim como não faz sentido dizer que alguém teve que aceitar Adão, não tem lógica isso, e muito menos crer na obra dele, né? Venha, creia que Adão trouxe o pecado, aí você vai se tornar pecador. Onde vemos isso na Bíblia? Não tem, né? Pois é. Agora, se Jesus foi o segundo Adão, por que as pessoas têm que aceitá-lo e crer em sua obra, em sua vida, crer nele como Messias, como Filho de Deus, etc., para ela ser salva? Não tem lógica. Porque Adão, gente, veja, quando ele pecou, consequentemente, ele contaminou a todos que nasceram posteriormente. Então ninguém precisou aceitar Adão, entre aspas, como eu disse, isso não existe, obviamente, mas também não existe aceitar Jesus. E também ninguém precisou crer na obra de Adão para receber o pecado em sua vida. Ora, Jesus foi o segundo Adão, a sua obra foi idêntica. Então não tem sentido dizer que tem que crer em Jesus. Vocês estão entendendo? Ah, tem que crer para você ser uma nova criatura. Não, Jesus morreu na cruz, matou o velho homem e tornou todos os seus filhos instantaneamente novas criaturas. Então não é o crer que faz a pessoa ser eleita e consequentemente ser salva. Não. Foi a obra de Jesus
instantaneamente ele tornou a todos novas criaturas. Então não tem essa história de que você nasce pecador, nasce longe de Deus, nasce necessitando de uma igreja para você ter sorte, quem sabe, né? Você aceitar Jesus no futuro. Não tem isso. Você leu comigo agora há pouco. Da mesma forma que o primeiro Adão trouxe morte, da mesma forma o segundo Adão trouxe vida. Só que, claro, como eu disse, nessa questão da vida eterna, só entra na conta o eleito e a eleita de Deus. Observe aqui, ó, Romanos 5, do 17 ao 19. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles, olha só, gente, o detalhe, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. E eu te pergunto, a graça foi para todos? Claro que não, né? Isso é óbvio. Até porque Paulo disse que a fé não pertencia a todos. Não foi o que Paulo falou? A fé não é de todos. Se a fé não é de todos, claro que a graça não era para todos. Então, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Você vê que Paulo está se referindo aos eleitos. É claro que, do ponto de vista do pecado, o pecado contaminou a todos, eleitos e não eleitos. Mas somente quem recebeu a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Perceberam, gente? Trabalhos análogos, um para o mal, o outro para o bem. Um para a perdição, pecado, o outro para a salvação, vida eterna. Foi instantâneo, não tem essa de crer, aceitar, ser religioso. Não. 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou em condenação a todos os homens, mais uma vez, todos os homens no sentido étnico, assim também um só ato de justiça, um só, gente, não precisa de mais nada. A religião diz que precisa. Para você ser salvo, para ser justo, se justificar, tem que pagar o preço, tem que jejuar. Mas a palavra diz não, foi um só ato de Jesus na cruz. Resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Mais uma vez, todas as etnias, ou seja, todos os homens aqui são todos os eleitos de Deus que pertencem a todas as etnias. Olha, vou deixar na descrição do vídeo uma playlist sobre predestinação. Você tem que entender isso, gente, para entender o Evangelho. Porque senão você fica igual o sistema, acreditando que todos os homens é qualquer um que pode querer aceitar Jesus. Biblicamente não é, gente. Por mais lindo que isso pareça, por mais lindo que seja o pessoal pregando isso aí, aceite Jesus. Mas, gente, não existe isso na Bíblia, então eu não vou pregar o que não existe. Todos os homens são todas as etnias, não somente os judeus, como se acreditava, mas todos os povos. E dentre todos os povos havia eleitos de Deus, como há até hoje. Então o Senhor trouxe vida a todos os seus eleitos, todos aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo, com um só ato de justiça, gente. Vocês estão entendendo que foi instantâneo? O que ele fez por todos os filhos para sempre. Então eu posso dizer com firmeza, já nasci salvo. Porque eu nasci 2000 anos depois da morte e da ressurreição dele. E quase 2000 anos depois da vinda do seu reino. Tudo já foi consumado. Então eu não preciso de uma igreja, entre aspas, denominação, o que quer que seja, para eu obter no futuro, quem sabe, a vida eterna. Nós não precisamos disso. O que nós precisávamos era de conhecimento do Evangelho que o Senhor nos deu fora da religião. Enquanto nós fomos religiosos, nós não conhecemos o Evangelho. Eu achava que conhecia. Eu era professor de classe, ensinava, achava até que sabia muito. Sabia era nada. Sabia coisa alguma. Foi fora da religião que o Senhor Deus abriu o nosso entendimento. Então nós já nascemos salvos, sim, com a vida eterna. Agora, o que faltava ter salvação era a nossa mente. Aí sim. Aí, quando o Evangelho da Graça chegou até a nossa mente pela misericórdia de Deus, pela vontade dele, aí sim houve a salvação do nosso entendimento. Mas do ponto de vista da vida eterna, nós já nascemos com ela. 19. Logo, assim como... Tá vendo? Até sublinhamos aí. Assim como. Ou seja, como o primeiro Adão foi o segundo.
O primeiro, com um só ato de pecado, condenou todos. O segundo Adão, com um só ato de justiça, trouxe justificação a todos, vida eterna a todos. Foi instantâneo, gente. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos, olha só, muitos, não todos, muitos, aí sim está se referindo especificamente aos eleitos, porque os eleitos e eleitas são esses muitos. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aqui o verbo está no futuro, porque eles estavam antes da segunda vinda, antes do ano 70, né? Por isso que Paulo fala serão, mas já foram feitos justos com a vinda do reino de Deus. Tá vendo? Perceberam? Aqui Paulo está se referindo somente aos eleitos. É claro que o pecado foi uma consequência para todos os homens, eleitos e não eleitos. Mas na conta da salvação só entram os eleitos. Por isso que Paulo usou o termo muitos. Muitos foram feitos pecadores, ou seja, os eleitos. Muitos, então, foram feitos novas criaturas, filhos de Deus, eleitos, salvos. Muitos, então, foram salvos, sem precisar do intermédio de denominação alguma. Pelo amor de Deus, gente. Tá? Agora, veja, a grande questão é aquele conceito também, é uma outra coisa que confunde muito a mente das pessoas, é aquela questão que também já estudamos muitas vezes aqui, né? O estudo de hoje, ele é para relembrar muitos pontos, mas também, claro, é para aqueles irmãos que estão começando agora na graça, né? Porque existe também aquele conceito de fé em Jesus. Muitos dizem que você tem que aceitar Jesus e crer para ser salvo, porque é a sua fé em Jesus que traz isso. Não é isso. Romanos 3, 21 a 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Então, o antigo pacto e os profetas profetizaram essa justiça que viria por Cristo, pela graça. Por isso, independente da lei, ou seja, independente de religião. 22 e 23. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Olha só, gente. Essa tradução, fé em Jesus, não tem no texto bíblico, na língua original, no grego, não tem. É um ponto que já estudamos algumas vezes aqui, estamos relembrando hoje. Justiça mediante a fé de Jesus Cristo. Mais uma vez, quando você vai na língua original do manuscrito, o grego, não existe o conceito de fé em Jesus, sendo a sua própria fé que você decidiu ter. Não existe isso. Aqui está se referindo à fé de Jesus, ou seja, a sua fidelidade, a sua obra consumada. Consequentemente, você tem fé, porque é a fé dele dentro de você. Então muitos dizem, tá vendo? Você, para ter a justiça de Deus, tem que aceitar Jesus, porque a sua fé em Jesus. Não. Não tem isso. É a fé do Senhor Jesus em nós. Porque a palavra fé, ela também significa fidelidade. Então Jesus, além de crer, obviamente porque ele era o próprio Deus, claro, mas também ele foi fiel, como falamos agora há pouco, até o fim. Paulo disse, repito, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, esta fidelidade, esta fé de Jesus é que trouxe a justiça. Não é a sua fé que você decidiu ter por livre-arbítrio. Vocês estão entendendo? Então, quando você lê, sempre que você lê na Bíblia, fé em Jesus, justiça pela fé em Jesus, não tem fé em, no sentido de ser a fé da pessoa, não tem. Sempre aparece no texto, na língua original, a fé de Jesus. Então, a justiça de Deus, mediante, ou seja, através da fé de Jesus Cristo, para todos os que creem. Aí sim, creem como consequência, né? De ser eleito. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mais uma vez, o conceito de todos aqui eram judeus e não judeus. No contexto, Paulo fala, né? Tanto judeus quanto gentios pecaram. Né? Porque eles, claro, nasceram antes da cruz, haviam nascido debaixo do pecado. Este é o sentido. 24.
Sendo justificados, portanto, né, gratuitamente por sua graça. Gente, gratuitamente é 100% pela graça. 100%. Sem qualquer participação de homem algum. Então não é livre-arbítrio, não é você ser religioso, pagar preço, fazer boas obras. Ah, irmão Cristiano, quer dizer então que eu não tenho que fazer boas obras? Não, você tem que fazer, mas você faz como um chamado. Você faz como consequência de quem você é, não para obter salvação nenhuma. É pela graça. Foi a fé de Jesus, a fé dele, não a sua. Você acabou de ler aqui comigo. Repito, na tradução você encontra fé em Jesus, no sentido de ser a fé da pessoa. Não, é a fé dele, não sua. Então a justiça veio pelo que ele fez, pela fidelidade dele, e dada gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé dele. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Tá vendo? A obra é toda dele, gente, não é do homem. Que história é essa que eu tenho que nascer aqui como pecador? Eu nasci pecador, agora eu tenho que entrar numa igreja, aceitar Jesus, me batizar, sacrificar. Aí sim, quem sabe eu vou ter vida eterna. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia demonstra que o Senhor Jesus fez tudo de uma vez por todas, um único sacrifício. Deus ofereceu Jesus como sacrifício, propiciação pela fé dele, o seu sangue, a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, ou seja, o pecado antes da cruz. 26. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé ou a fé de Jesus. Você tem a fé de Jesus dentro de você. Este é o conceito real. Então é a fé dele, não nossa. A obra foi dele, não nossa. O aceitar foi dele, não nosso. Não fomos nós que o aceitamos. Ele nos aceitou como filhos. Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Ele fez toda a obra. Então, abençoado irmão, abençoada irmã. Por isso que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O Senhor não falou isso? E o que ele falou no contexto? Ele disse: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Percebeu? Ou seja, para a pessoa crer, necessariamente ela tem que ser antes uma eleita. No caso aqui, no contexto de João, né, uma ovelha, entre aspas, uma eleita de Deus, uma filha. Então, quem creu em Jesus naquela época, os judeus que creram nele, creram porque eram ovelhas. Eles haviam sido, portanto, eleitos para isso. Aí Jesus falou: vocês que não creem, vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Então havia um motivo para a não crença. Eles ouviam Jesus, mas não acreditavam porque não tinham a capacidade de crer nele. Então isso demonstra o quê? Nessa passagem de João 10. João 10, do 26 ao 28. Essa passagem diz o quê? Que só crê quem tem a capacidade prévia para isso. Então o crer, ele é uma consequência e não a causa. Então, gente, olha só, respondendo de uma vez por todas, todos os eleitos de Deus, ovelhas, boas sementes, boas árvores, enfim, vasos de honra, né? Existem várias denominações para os eleitos na Bíblia. Esses eleitos, todos eles que foram escolhidos lá antes do mundo ser mundo, já nasceram com a vida eterna. Então, eu, você, minha esposa, todos nós já nascemos aqui com a vida eterna, tudo consumado. Agora, o que faltava era a salvação na mente. Então nós cremos, por quê? Porque fomos antes eleitos. Não é porque eu decidi, eu que tenho livre-arbítrio, eu que tenho a capacidade. Não, esqueçam isso. Tudo foi feito pelo Senhor, Ele deu para os seus filhos por amor. Então, quando nós nos manifestamos nesse mundo, já nos manifestamos aqui pela vontade de Deus, já com a vida eterna concedida. Pela graça, essa graça que foi consumada na cruz, na ressurreição de Jesus e também na vinda do seu reino no ano 70. Então, ponto final, gente. Agora, o que faltava, repito, era o nosso entendimento ser salvo, e ele foi salvo pelo evangelho da graça. Louvado seja Deus por isso. Então, gente, o Senhor amou o mundo
Ele amou todos nós. O que é o mundo? Já explicamos muitas vezes aqui. Esse mundo é o cosmos, é a reunião de todos os eleitos de Deus. Então, quando você lê na Bíblia, Deus amou o mundo, está se referindo àqueles que ele amou de fato desde antes da fundação do mundo. Eu quero encerrar com João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo. Veja, em nossa playlist sobre predestinação, existe um estudo exatamente sobre isso aqui. Que mundo Deus amou? Para você entender esse versículo, tem que entender de eleição. E nesse estudo específico eu trato diretamente desse ponto aqui. Porque Deus amou tanto o mundo. Que mundo é esse? Os seus eleitos. Aquele que ele amou e elegeu antes da fundação do mundo. Ele amou tanto esse povo que ele elegeu, que deu o seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo isolado parece que é o crer que traz a vida eterna, né? Porque ele está isolado do contexto. Mas quando você aplica este versículo no contexto, no raciocínio revelado pelo Evangelho, você entende que o crer é uma consequência de ser filho. Ele amou esse povo, e ele então se manifestou como Jesus, o próprio Deus, manifestado como filho, veio para morrer por esse cosmos, esse mundo, a união de todos os seus filhos. Ele morreu por todos os eleitos dele. Consequentemente, os eleitos dele têm um chamado a crer, a obedecer, a viver a palavra, a partir do momento que a palavra é revelada. E você viu comigo aqui no último versículo? Não pereça. Meu irmão, minha irmã, você, eu, nós que somos eleitos, jamais pereceremos. A nossa vida já é eterna porque o Senhor nos deu ela pela graça. E ele foi tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele também nos deu a salvação da mente por meio da revelação do Evangelho da Graça. Então hoje nós podemos descansar da religião porque a graça do Senhor nos foi revelada. Então eu louvo a Deus por isso e agradeço por esse entendimento. Não tivemos nenhum mérito para ter a vida eterna, também para ter a revelação da graça. Todo o mérito, 100%, pertence a Deus. Por isso, o Senhor Deus, sim, somente Ele, seja louvado para sempre.